te ama e nós chamamos e vamos sempre assim. Que Deus abençoe vocês e sintam-se à vontade na casa do nosso Pai Celestial. Igreja, sem perda de tempo, vamos nos colocar em pé e fazer aqui uma breve leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículos de 1 ao 4. Aqui na tela, para quem quiser acompanhar, teremos uma única versão. Deuteronômio, capítulo 20, versículos de 1 ao 4. Nós temos aqui uma... Eu não soube... Leu 28? Então hoje Deus está falando bastante através do livro de Deuteronômio, né? Prestem atenção nessa leitura. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor ou medo, né? Pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais e nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Eu te agradeço, Senhor, porque essa palavra mais uma vez é a base de encorajamento, é a palavra de Deus que vai nesta noite nos servir de motivação para vencermos as nossas guerras e as nossas pelejas. Venha nutrir a nossa fé, fortalecendo ainda mais nosso coração, em nome de Cristo Deus. Amém. A igreja se assente. Meus irmãos, eu confesso a vocês que eu fiquei perplexo quando Deus me mostrou esse texto, né? A gente vai fazer aquela meditação preparando o sermão da noite, e eu fiquei perplexo, de verdade, que eu bati os meus olhos. Sabe quando você olha assim e diz: Senhor, essa fonte aqui pode jorrar alguma mensagem, né, para o teu povo, no culto de libertação? E aí Deus falava muito assim, no meu coração, que nunca a palavra medo esteve tão presente na nossa vida e nosso cotidiano. Medo. E todos nós sabemos que quando nós estamos sobre o efeito do medo, nós perdemos o raciocínio. A gente não consegue coordenar bem as nossas ideias quando nós estamos dopados pelo o medo. E por mais que eu diga que nós temos que ter confiança, que acreditar, e não estarmos aí como a maioria das pessoas, aonde ainda impera aquele sentimento de isolamento, de distanciamento. As pessoas não querem se aproximar uma das outras. Aquilo que até pouco tempo era natural, você ver uma pessoa espirrando ou gripada. Quantas vezes abraçamos pessoas gripadas? Você, no seu dia a dia, tinha contato com seus colegas, né, de trabalho, ou seus clientes, e nunca você deixou de receber alguém porque estava gripado ou com febre. Ou seja, nós já tivemos doenças muito mais graves e contagiosas do que essa. E outra coisa, pegar essa doença não é ficar desenganado. Não é uma doença incurável, vai depender muito da reação do seu organismo. Hoje eu vejo as pessoas falando: olha, quem precisar, né, de um respirador vai morrer. E eu estava vendo um especialista dizendo que às vezes mesmo você indo para um respirador, você pode morrer do mesmo jeito. Então dá a impressão que aquele respirador vai salvar qualquer paciente que for entubado ali, vai ser salvo. Que aquele tratamento
vai salvar. Então estamos colocando a nossa esperança, igreja, vou ter que falar o nome, não tem jeito, né? Numa vacina, como se essa vacina ela fosse melhor do que a cura do próprio câncer ou da própria AIDS. E nós estamos falando de doenças realmente graves: câncer, AIDS, tuberculose. Essas doenças causavam medo. Mas a propaganda, a politicagem, a politização tornou esse tema tão profundo que hoje até as redes sociais. Por que eu tenho ressalvas quando eu falo essas palavras? Porque imediatamente já tem um sistema nas redes sociais que, se eu falar aqui, por exemplo, Covid, se eu falar depressão, o Facebook já vai lá e me notifica, dizendo que essas palavras ferem a política deles. Por quê? Eles criaram um dicionário onde a nossa expressão ela está sendo monitorada. E é interessante, falando de Facebook, que essas mesmas redes sociais perguntam para você o que você está pensando hoje. Tenta escrever o que você pensa e ver se eles aceitam. Então, como assim? Você está perguntando o que eu estou pensando e eu escrever, vai me boicotar? Então, em outras palavras, nós não podemos falar tudo o que pensamos. E o que está sendo em jogo? Liberdade de... Então, pouco a pouco, as nossas liberdades de falar, de ir, de locomoção, direito de ir. E, gente, essas liberdades fazem parte da cláusula pétrea. Os artigos 5º das Constituições garante ao cidadão a liberdade de expressão, de crença. Tudo isso hoje é relativo. Sabe, liberdade religiosa. Tivemos igrejas fechadas. E a gente entende que o momento é um momento crítico, mas o medo é o pior e maior inimigo do homem. Medo, guarde essa palavra, é um sentimento natural. Deus, quando nos criou, Ele colocou em nós alguns sentimentos, mas Ele só não nos deu os seus atributos. E se há uma coisa que nós não vamos encontrar em Deus, é fraqueza e covardia. O nosso Deus é a fonte de coragem, e é por isso que Ele espera de nós confiança, a ponto de dizer no Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O medo se torna inimigo da fé. Medo é tudo que a gente não pode sentir quando a gente confia em Deus. É o último dos sentimentos que você tem que ter. É um medo na hora que você tem que ter a certeza que Deus está contigo. Diga para ele e para ela: ter medo em momentos cruciais pode ser o nosso fim. Você não vai poder em algum momento se dar ao luxo de ter medo, por mais que seja um sentimento natural. Os irmãos se lembram que quando Jesus estava andando sobre as águas, todo mundo achou que era um fã? Ou seja, o medo faz com que a sua visão de coisas faz com que você acredite até em coisas que fogem à realidade. Eles achavam que era um fantasma. E os estudiosos dizem que naquela época tinha sim uma lenda. Porque quando a gente lê Bíblia, eu vou voltar um pouquinho na mensagem que eu preguei anteriormente aqui sobre o tanque de Betesda. Quem se lembra? Então eu disse que havia um paralítico em frente ao tanque, que a cura do paralítico foi real, mas o tanque de Betesda tinha uma lenda, que qualquer pessoa que descesse no tanque era curada de qualquer enfermidade. E havia também uma lenda na época de Jesus, que o mar da Galileia era assombrado por um fantasma. A gente não acredita aqui, igreja, em que a sereia encanta o pescador. Não tem isso, não é? É que o cidadão está lá navegando, aí se ele ouvir o canto da sereia. Alguém acredita em sereia aqui? Só que tem a lenda.
E por conta da lenda, tem muita gente que tem tanto medo que já cria os amuletos, já criam seus santos protetores. Por isso que o medo faz com que você acredite até em coisas absurdas. Quantas pessoas que estão substituindo a fé pelo medo, Deus pelo medo, está acreditando em tantas lendas, mas está deixando de acreditar no que realmente deve ser acreditado, em Deus. Eu já chego no texto. Eu vou reiterar, eu já tive medo, mas esse meu medo era alimentado por causa de ilusão, bispa. Eu contei aqui uma vez, quando pequeno, meu pai tinha um quartinho onde ele guardava as ferramentas. Tinha lá picareta, tinha lá enxada, e eu dormia próximo àquele quartinho. Igreja, menino, você sabe como que é, né? E eu sempre vi um senhor pegando a picareta para querer me matar. Então sempre eu pedia ao meu pai para acender a luz, para que eu dormisse de luz. Mas se realmente tem um cidadão com uma picareta na mão, querendo me matar, ou no escuro, ou na claridade vai ser até melhor para me acertar. Vocês entenderam? Por que eu tenho que acender a luz? Porque na minha cabeça a claridade vai fazer com que o perigo desapareça. Não perca o raciocínio aonde eu quero te levar. Você passa a não ter a noção da realidade fática se você está sob efeito do medo. Então eu via, e aí eu chamava meu pai, o pai, não apague a luz. Por que, meu filho? Porque tem um senhor ali que ele pega a picareta toda noite para me matar. E era um quartinho escuro. E meu pai, deixa de besteira, menino, não tem nada ali. E apagava a luz. E eu não dormia, eu cobria a minha cabeça com a coberta, e quando eu tirava, eu via exatamente aquilo. Diga para quem está do outro lado: o medo faz com que as projeções fora da realidade apareçam. Então é só você que vê as coisas, porque o seu medo alimenta essa ilusão. Até que um dia o meu pai resolveu fazer uma coisa comigo. De tanto ele ficar chateado, eu falei: eu vou te colocar dentro daquele quartinho. Aí não estava mais medo, estava em pânico. Diga para quem está do outro lado: o problema da evolução do medo é que vai desenvolver as síndromes de pânico. E aí, meu querido irmão, uma pessoa que está sob o efeito da síndrome de pânico não consegue nem sair de casa. Se alguém der atixim, você fala: meu Deus, cadê o álcool gel? Rápido, 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 passa o álcool aqui que o vírus. Eu não sei, me parece que eu tenho que estar distante da bispa. Qual que é a metragem para a gente ficar longe do outro? Vamos lá, gente. 2 metros? Cientificamente falando, quem consegue atestar isso? Que esse vírus, ele tem uma fita métrica onde ele diz, ó, a 1,62 m, hein? Se você ficar 1,61 m, já pega. Quem compreendeu? A coisa está assim. Hoje tudo teve uma pesquisa, mas ninguém aponta os dados. Pesquisas apontam, estudos dizem, e nunca ninguém mostra a fonte primária desses estudos. E a gente fica sendo manipulado por estatística, por estudos, por um especialista. Gente, tem muita gente aí que é crânio, que é gênio, mas não sabe tudo. E às vezes o maior inimigo não é esse vírus. O maior inimigo é o próprio medo que nós temos. Olha o que Deus está mandando Moisés regulamentar em época de guerra. Coloca aí. Vamos voltar aí. Deuteronômio capítulo 20, verso 1. Olha o que Deus está mandando Moisés regulamentar em tempo de guerra. Aqui é chamada as leis da guerra. O próprio Deus dizia como as regras deveriam ser praticadas em tempo de
guerra. E uma das coisas que Deus não queria em tempo de guerra era medo. Não tem sentido nós estarmos em meio a uma guerra e ter medo do inimigo. É melhor nem ir para a guerra, porque soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer é covarde. Olha o Senhor falando: quando vocês saírem a peleja contra os teus inimigos e vocês virem cavalos, dava medo. Imagine os soldados israelitas a pé, enfrentando bigas, enfrentando soldados montados, cavalaria. Eles estavam em desvantagem. E é muito natural. Eu estou aqui com a minha estatura, eu sou franzinho, eu pego um cidadão aí, faixa preta em jiu-jitsu. Meu Deus, o cidadão luta artes marciais, eu nem brigar posso. Nem dar um tapa em alguém eu posso, que já é pecado. Vocês compreenderam ou não? O que eu vou fazer? Ou eu corro, ou ele desiste de me bater. Então o Senhor está dizendo: olha, vocês vão perceber que o povo pode ser até maior em número do que você, Israel. Leia bem alto: deles não terás medo. Mas Senhor, os exércitos vêm com cavalos. O povo é muito maior. Deus está falando: não tenha medo deles. E aí eu pego a Bíblia e diz: uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas eu farei menção do nome do Senhor. Quantas vezes a coragem está do lado de quem acha que está protegido? Eu pergunto à igreja: quem está vacinado está protegido? Tá? Vamos para a ciência. Nem eles dizem que você está totalmente imune. Ou seja, confiar, né? Não tem certeza, bispo. Mas quem tem certeza que Jesus guarda? Quem tem certeza que o Deus que você serve, a sua vida está na mão dele? Então eu não tenho certezas nenhuma de vacina. Até posso tomar, mas eu não tenho 100% de certeza. Mas eu jamais terei dúvida de que o meu Deus, Ele me cura de uma gripe, Ele me cura de uma tuberculose. Não tem doença que Deus não cure. Ele pode até ressuscitar morto. Então não está tendo lógica alguns crentes que se dizem cheios de fé, com tanto medo de retomarem a sua vida. Aliás, parece que tem evangélico que tem mais medo do que o próprio ímpio, porque o ímpio está na balada. Esses dias tinha jogo do Corinthians. Teve jogo, não teve? Brasil, ó, estádio. Você via alguma máscara nos torcedores? O êxtase da partida estava tão grande, né? A vontade de ver o seu time ganhar. E vírus o quê? E o cristão vem para a igreja: será que eu vou? Quem compreendeu? Fala para quem está do teu lado: o vírus não é evangélico, porque se fosse não matava, né? Já tem gente que talvez não gostou nada aí. Se você não quiser ouvir a verdade, não venha mais aqui de sexta-feira. Então Deus está dizendo: quando vocês virem cavalos, carros e um exército mais numerosos do que vocês, não tenham medo. Por que, Deus? Porque o Senhor, teu Deus, que te tirou. Ei, aqui Deus está dizendo: eu sou o Deus do passado, sou o Deus do presente e vou continuar sendo Deus do futuro. Eu fiz no passado, faço no presente e continuarei fazendo no futuro. E é interessante Deus lembrar que Ele tirou do Egito. Em que condições Deus tirou o povo do Egito, igreja? 400 anos de escravidão, 10 pragas, baixa só um pouquinho, 10 pragas sobre o faraó, e finalmente a abertura do mar Vermelho.
como se Deus está dizendo: se eu pude matar um exército inteiro afogado no Mar Vermelho, se eu pude abrir o Mar Vermelho, se eu pude sustentar vocês durante 40 anos com o maná, com água da rocha, eu não posso enfrentar um inimigo de pequeno porte. Cadê a fé de vocês? Quem pode muito, pode pouco. Nós estamos minimizando o poder de Deus, gente. Então, reitero, em circunstâncias naturais, o medo até faz parte, mas quando ele se potencializa, aí não tem mais sentido você dizer que é crente. Não tem mais sentido você pregar a fé, porque se você está com medo, e esse medo te afasta de Deus, esse medo mexe com a sua estrutura espiritual, que sentido tem isso? Mas não para por aí não. Olha o verso 2. E será que quando chegares à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Vejam bem, Deus não está dizendo que vai mandar um general na frente. Deus não está falando, vou mandar um comandante de guerra, vou mandar o sacerdote. A única coisa que você precisa para ser abençoado hoje é de alguém que pregue a palavra. Eu não estou aqui para te dar vacina, não estou aqui para te dar nenhuma palestra sobre conhecimento científico. Eu estou aqui para falar de fé. Eu estou aqui para dizer para você que o teu Deus vai na tua frente, Ele vai te abençoar. A linguagem da fé está presente hoje aqui, igreja. Então o sacerdote tomava a linha de frente, porque simbolicamente era o próprio Deus na vida do sacerdote, na frente de Israel. E o que ele fazia? Ele dizia o seguinte: ouve, Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não, ou que se não amoleça o vosso coração, não temais e não tremais. Aqui é para não ter medo e não tremer. Já ouviram aquela frase, tremeu na base? As pernas tremeram. Não vos aterrorizeis. Fala para quem está do teu lado: Deus não quer você com medo, nem com pânico, e nem com síndrome de pânico. O Senhor vai atuar em todas as linhas hoje. Se tiver alguém aqui que está nascendo um sentimento que está te escravizando, ou a depressão, ou a angústia, e você é prisioneiro, refém desse medo, hoje é culto de libertação. Receba as chaves da vitória e da sua liberdade. Eu vi uma frase que dizia: pare de alimentar os seus medos, que eles vão morrer de fome. É só você não alimentar, porque quanto mais você alimenta, quanto mais lenha você joga nesse sentimento, os efeitos são os mais terríveis. Não fiquem aterrorizados diante deles. Por quê? Verso 4. Leia comigo. O Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Deus está dizendo: eu vou te dar uma garantia, você não está sozinha, você não está sozinho, eu te dou cobertura. Vai que eu vou junto, vai que eu estou na retaguarda, vai que eu estou na dianteira. E eu vou pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Quem tem a certeza que você levantou hoje porque Jesus que te sustentou? E quem crê que você vai deitar e dormir novamente porque Ele vai te sustentar? O salmista falou o seguinte: eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Irmãos, vamos parar com esse negócio de coincidência, de sorte. Lá onde eu moro, bispo, todo mundo pegou, menos eu. Que sorte, né? Deus. Posso ouvir um glória? A coisa está assim. Caiu um dinheiro na minha conta, que sorte. Não sei para que serve Deus na sua vida. Tudo é sorte. Tudo é sorte. Que coincidência. Não existe coincidência quando Deus tem propósito. Tudo tem uma razão quando se trata de um filho e de uma filha de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre algumas referências sobre medo. Olha Juízes capítulo 7, 2 e 3. Fala para quem está do teu lado: gente com medo só atrapalha.
Porque em vez de incentivar, irmão, ele joga água fria naqueles que estão corajosos. Entendeu? Não? Fica pertinho de uma pessoa que está sempre com medo, que vai acontecer que nem aconteceu comigo. Vai ver um velhinho sempre com uma picareta. Porque chega uma hora que os reflexos do meu medo pega em você, pega ou não pega? É mesmo. Eu contei para vocês que eu fui no monte. Nós íamos muito no monte no início do ministério. Chegaram aí? Nós subimos em quase 100 crentes. Aqui, irmãos, na mata do governo. Então tinha uma trilha que os irmãos abriram. Aí aquele monte de gente. Nessa época nós orávamos. E Deus operava aqueles mistérios. Acendia o graveto, folha pegava fogo. E aquilo pra gente, parecíamos crianças brincando com aqueles mistérios. Tinha um que falava, não, isso aí é um vagalume. A outra, não é vagalume, isso é um graveto e essa luz cósmica aí é a glória. Só que aí começou a ir muita gente. No começo nós levamos só crentes da nossa igreja. Mas aí começou a ir um grupinho, né, que a gente não sabia quem era. E aí várias vezes a oração era interrompida. A gente estava de joelho, uma irmãzinha falou, gente, é o seguinte, vamos orar que eu acabei de ver um urso. Igreja. Irmão, pronto. Aí vamos fazer a oração para expulsar o urso. Queima o urso, Jesus. Repreenda o urso, está repreendido. Porque a irmã viu o urso. Ninguém viu nada, mas ela viu. Aí daqui a pouco, para de novo. Acabo de ver um leão. E eu na minha cabeça, meu Deus, estamos perto do zoológico. Será que os bichos escaparam das jaulas, né? Igreja, aí eu parei de orar. Porque aí eu fiquei agora com um olho fechado e um outro aberto. Tinha um toco lá que alguém queima. Eu olhei pro toco e falei, gente, vamos parar de vir aqui no monte. Então diga para quem está do outro lado, não fique muito perto de gente covarde. Porque covardia é transmissível. Tem vezes que você está numa determinação, numa vontade de vencer, vai para cima. Este ano 2022 eu vou terminar a faculdade, eu vou empreender, eu vou fechar o negócio. Aí vem alguém e diz, estamos em crise, olha o dólar, o país está em crise, em recessão. É mesmo? É, irmão, seja realista. Acabou, foi o bora agora. Diga para quem está do outro lado, aqui você vai estar na pressão. Você pode ver, tem gente que fala, bispo, sexta-feira é um culto que a gente tem que... aqui é na pressão, irmão. Então Deus primeiro encontrou Gideão. Aonde Gideão estava? Malhando trigo, aonde? No lagar. Por quê? Com medo dos midianitas roubarem o seu trigo. Então ele estava dentro de um buraco. E eu imagino que ele estava lá malhando o trigo, levantava a cabecinha e olhava para ver se o inimigo não vinha. E de novo, malhava o trigo, levantava a cabecinha, até que um anjo foi lá e disse, varão valoroso, ou em algumas traduções, homem valente. Gideão, quem? Você, eu? O anjo, eu acho que você mudou de endereço. A profecia na casa da irmã de Daci. Essa profecia é pro Eric. Eu estou aqui com medo danado. Eu estou aqui dentro de uma cratera, anjo. Como assim? Diga para quem está do outro lado, Deus já está vendo você superando os seus medos. Deus está chamando gente aqui de corajosa, porque talvez hoje você está para baixo, mas amanhã vai estar para cima. Hoje você talvez está se sentindo uma pessoa covarde, mas o Espírito Santo vai trabalhar em você, vai lapidar em você, e você vai liderar um exército de gente corajosa. O Senhor precisa de líderes inspiradores e não de covardes. Então primeiro Deus trabalhou na vida de Gideão. O líder precisava de encorajamento. E o Senhor falou, homem valoroso, vai nessa tua força que você vai livrar Israel. E tem mais, toca a buzina aí, porque você vai liderar um exército contra os midianitas. Aí Gideão pegou, tocou a buzina, se apresentaram 32 mil voluntários. Fala para o irmão, não foi soldado não, foi voluntário. Diga para ele, 32 mil voluntários. Aí o Senhor olhou assim e falou, Gideão,
Eu acho que tem muita gente contigo aí. No meio desses 32 mil, tem gente que na hora que a luta apertar, vai deixar você sozinho. Quem pode fazer a oração comigo? Deus, me cerque de aliados e não de inimigos. Quem pode fazer essa oração comigo? Deus, coloque gente que na hora H, de verdade, vai estar, dizer, estamos junto e misturado. Porque hoje está assim, estamos juntos, mas quando vê o perigo, cadê? Você olha para trás, não tem ninguém. Lembra de Jesus no Getsemane? Lembra de Pedro? Vou contigo até a morte. Vai nada, Pedro. Não cantará o galo sem que 3 vezes você me negue. Ah, não, imagina, Jesus. Aqui é cabra macho, aqui é Pedrão. Depois estava lá chorando e gaguejando que nem uma criança. Não conheço. Na hora que a coisa aperta, fala para o irmão do lado. Você vai ter 1 ou 2, mas vai ter gente que vai brigar com você. Vai suar a camisa. Não é só vestir a camisa, é suar, é dizer, se mexer com um, mexeu com todos. Quem concorda que nós estamos precisando desses pajem, desses escudeiros? Tem muito crente aqui que Deus quer colocar um escudeiro na tua frente, alguém que te defenda, que já está cheio de gente para criticar e jogar lama na tua reputação. E gente que se diz seus amigos, mas por trás está lá te enfiando a faca. Chega de traição, diz o Espírito Santo. Eu vou colocar guerreiros de verdade. Lealdade é o que está faltando na vida de alguns amigos. Lealdade. Eu estava, jovens, assistindo um vídeo. O garoto pergunta para a mãe: mãe, o que é amor? Aí a mãe diz: meu filho, quando alguém se aproximar de você porque você tem dinheiro, é sentimento, né, de interesse. Quando alguém se aproximar de você porque você é importante, é alguém querendo prestígio. Mas quando alguém gostar de você sem entender direito a razão, é amor. Diga para ele e para ela: amor de verdade você não consegue explicar. Lembra do hino da harpa? Oh, porque Jesus me ama, mas a ti também te... Pergunta para quem está do teu lado: você sabe qual a razão por que Jesus te ama? Sabe? Você sabia que o amor de Cristo te constrange, me constrange? Porque é exatamente esse constrangimento. Ele te ama tanto e você diz: eu sou tão pecador, eu faço tanta coisa e mesmo assim Ele me ama. Te ama quando você tem dinheiro e quando não tem. Te ama com saúde ou na doença. Te ama quando todo mundo te abandona, Ele te acolhe. Incondicional. Isso é amor. E João 3,16 vai dizer que amou tanto Deus o mundo que deu o seu Filho unigênito. Então vamos lá. Eu tenho 32 mil pessoas. Gente, qualquer pessoa vai se sentir confortada cercados por 32 mil pessoas. Já pensou eu com a igreja lotada? Meu Deus, olha, lotado. Essa pandemia mexeu com muita gente, mostrou a cara de muita gente. Enquanto alguns colocaram as máscaras, outros a máscara caiu. Porque se revelou um covarde. Tem gente covarde, medrosa, que não pode se alistar para este exército. E quem está mandando Gideão mandar embora os covardes é o próprio Deus. Não tem nada a ver com falta de amor ou insensibilidade. É que na hora da guerra o diabo não vai brincar de ser diabo. Então eu e você não podemos brincar de ser crente também. Aliás, pegue os adeptos do Satanás aí e você vai ver que muitos pulam um cemitério meia-noite. E tem alguns cristãos, quando vai cruzar um cemitério, atravessa a calçada. Aí que eu pego uma alma penada aí. Meu Deus do céu.
vai se converter. O medo tem limite, pelo amor de Deus, gente. Eu confesso que de vez em quando dá uma vontade de mandar umas irmãzinhas limpar o porão da igreja lá, porque tem umas baratas voadoras, viu, obreiras? Eu tenho certeza que alguém vai entregar o cargo. Acabou a diaconisa. Meu irmão, ela expulsa um demônio, legião, mas a baratinha, o Satanás fala: para que gastar munição? Não manda legião não, manda barata. Manda o camundongo. Solta lá no meio deles e vê o que acontece. Já estou concluindo. Leia comigo, vamos lá. O Senhor falou para Gideão: quanta gente tem aí? 32 mil soldados, Jeová. Quantos? 32 mil. Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: minha mão me livrou. Diga para quem está do teu lado: às vezes tem gente se afastando, porque é agora que Deus vai começar a trabalhar. Tem vezes que o Senhor vai desfalcando você. É um que vai, é outro que sai. Essas pessoas podem ter sido impedimento. Tem coisas que o Senhor permite na nossa vida que pode soar como um abandono. Parece que ninguém gosta de nós, ninguém quer estar perto, mas às vezes o Senhor quer te levar para o quarto sozinho. É você e Ele para viver a maior experiência de milagres da sua história. Diga para ele e para ela: você não está sozinho. Até Jesus só tinha Pedro, Tiago e João. Você pode ver que em momentos especiais, quem estava lá com Jesus? Na ressurreição da filha de Jairo, quem estava lá? No monte da transfiguração, quem estava lá? Aí a gente fala: meu Deus, não enche. O grupo de visita não cresce. São sempre as mesmas. E é por isso que está dando certo. Talvez por isso, por ser sempre as mesmas, que até hoje a coisa ainda acontece. Mas você começa a colocar bisbilhoteiro, fofoqueiro no grupo. Acabou glória, né? Vamos lá, gente. O que Deus fala para Gideão fazer? Apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte, vá-se apressadamente das montanhas. Numa gíria, Deus diria: queime o chão, vazem. Teve gente que falou: demorou. Pergunte para ele e para ela: vai enfrentar ou vai correr? O Senhor está precisando de gente de guerra hoje aqui. Deus está precisando no meio de gente desesperançosa, gente com esperança. Deus está falando que no meio da frieza do cristianismo tem que ter alguém que levante a bandeira e dizer: gente, Jesus está voltando. Deus ainda opera, Deus ainda cura, Deus ainda repreende demônios. Cadê estes guerreiros e estas guerreiras? Seja você um. Vamos. Quantas vezes o incentivo faz falta? Porque nós só estamos cercados de gente que não acredita no nosso sucesso. Já ouviram aquele ditado: se não ajuda, não atrapalha. Uma vez um pastor pregou a ressurreição de Lázaro. Que a gente, quando prega aqui, meu irmão, está sob o efeito da fé. É 100%, né? Mas quando às vezes a gente passa pelo mesmo problema de vocês, nós temos que ser tão crentes como vocês. Agora, não vai ser o bispo. Luta de bispo não é diferente de luta de fiel.
O demônio que eu enfrento é o mesmo que você enfrenta. A vida não vai ser fácil para mim, como não é para você. Então às vezes a gente prega aqui, mas estamos tão doentes quanto aqueles que nós vamos orar para Deus curar. Estamos pregando que Jesus está voltando, mas temos tanta dúvida quanto qualquer outro. E quando o homem de Deus se sente assim, isso é nobre. Pior quando a gente quer vender uma imagem de semideus e a igreja fica seguindo pseudos líderes, e quando esse homem cai, cai todo mundo. O maior inspirador está aqui atrás de mim, o seu nome. É Ele a rocha, é Ele que morreu e venceu o diabo, venceu a morte por mim e por você. É Jesus que tem que inspirar todos nós. É Ele que me encoraja. E a gente percebe que tem igrejas que o líder parece que é o Deus naquela igreja, naquela denominação. Sem ele, o ministério não vai existir. Então tinha um pastor pregando ressurreição de Lázaro. Igreja, 4 dias Lázaro morto. E Jesus foi lá: Lázaro, sai para fora. E tinha uma nova convertida. Porque o novo convertido é uma coisa interessante, ele, né? Ele não pisca. Está ouvindo a mensagem? Ele está assim, ó, sedento, faminto. Enquanto tem gente mexendo no celular, olhando para o relógio, tem gente faminta dizendo: Deus, eu preciso tanto disso. Uma pizza pode esperar, Deus. Um programa de fim de noite pode esperar, mas eu escolho a melhor parte hoje. E a irmãzinha nova convertida estava lá: Marlene, essa história é sua. Eu vou só fazer uma adaptação aqui, tá? Mas o final é o mesmo. E a irmãzinha nova convertida lá: glória a Deus, aleluia, 4 dias Lázaro morto, Cristo ressuscitou. Pegou a Bíblia dela, acabou o culto, foi para casa. Chegou lá, a comadre que ficava com o filho dela, cuidava do filho para ela ir para a igreja, chegou e disse: comadre, aconteceu uma tragédia. Que foi? Seu filho, menina, começou a passar mal, morreu. Eu tentei te comunicar, a senhora estava no culto e a criança está morta e seu filho morreu. Aí a irmãzinha nova convertida falou: morreu? Morreu. Coloquei lá na caminha dele. Aí a irmã: ah, tá bom, eu vou ali e já volto. Não, mas vem cá, a senhora não vai ver o seu filho? Está morto. Não, fica tranquila, eu vou lá na casa do pastor. Prestação de contas. O pastor já estava se preparando para a janta, imagino eu. E a irmã bate lá na porta. Pastor, quem é? Ah, sou eu, irmã fulana. Ô, irmã, que surpresa, entre por favor. Qual o problema? Não, pastor, é só um probleminha lá, mas dá para resolver. É que o culto foi tão abençoado. Eu recebi uma notícia agora, me deixou preocupada, mas eu estou muito tranquila, porque o pastor acabou de pregar agora no culto que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Meu filho acabou de morrer, está fresquinho ainda. Então, se foi fácil para Jesus ressuscitar um homem com 4 dias, meu filho, é um tiro de moleza, mão na roda. O pastor levou a mão à cabeça e falou: não, minha irmã, existe algo chamado soberana vontade. Pastor, pode parar. Soberana vontade de Deus. Não, soberana nada, pastor. Vamos orar agora para Deus ressuscitar o meu filho. Tem horas que a gente aprende com vocês não sabem disso, né? Aí o pastor reuniu, chamou a esposa, né? Oraram na sala, irmã Ana Paula, e falou: irmã, é o seguinte, ó, eu vou ser bastante honesto, eu não estou tendo a sua fé para que esse milagre aconteça, mas também eu não vou te atrapalhar. Faça a sua oração que a gente vai te acompanhar aqui. A irmãzinha pegou na mão da esposa, do pastor, e fez a oração dela: Jesus, como o senhor sabe, meu filho está morto, e eu preciso que o senhor vá lá ressuscitá-lo. Então o senhor vai pegar uma estradinha de terra, o senhor vai até o final. Quando chegar lá, tem a primeira direita, o senhor entra, tem uma casa, tem uma segunda, a terceira casa é a minha. A chave, geralmente eu coloco Jesus debaixo de uma latinha
O senhor levanta a latinha, pega a chave, abre a porta e pode entrar. O senhor tem liberdade para entrar. E o meu filho está na caminha dele. Pode ressuscitar, Jesus. Amém. Alguém diria que essa oração é uma oração infantil. Eu diria que é a oração mais sincera, pura e honesta que um crente pode fazer. Pergunte para quem está do teu lado: quem você pensa que Deus é na hora que você fala com Ele? Uma máquina programada para dizer sim ou não? Ele é uma pessoa. A partir de hoje aprenda essa lição. Converse com Deus como você estivesse conversando com o seu marido, com a sua esposa. Chega de formalidade. Vamos para a intimidade. Vamos para a intimidade. Amém. A mesma comadre, comunicadora do caos, fala para quem está do teu lado: prepare-se para deixar os profetas do caos em maus lençóis, porque eles não estão apostando na tua vitória, mas ela está chegando. Tem gente que até hoje só jogou lama, só desacreditou, mas Deus está dizendo: prepara para esfregar o milagre na cara dos incrédulos. Levanta a mão. O Senhor está dizendo hoje: o espírito do medo vai embora, porque eu encho a minha igreja de coragem. A mesma pessoa que levou a má notícia agora vai ser portadora de boas novas. Eu acho que não estava morto não. E aí, igreja, começam a tentar encontrar até alguma explicação. Eu acho que desmaiou. Farão de tudo para que você não acredite no milagre. Farão de tudo para descaracterizar o dom divino. Mas você vai ter a certeza que você não podia fazer mais nada e Ele fez. Você vai ter o conhecimento, só você vai identificar o milagre, porque Jesus vai deixar as digitais dele na sua vida. Fui eu quem julguei o processo, não foi o juiz. Fui eu quem arranquei a hérnia, o câncer, não foi o médico nem o cirurgião. Fui eu. Diga para ele e para ela: sempre foi milagre, nunca foi sorte. Segura um pouquinho. Igreja, quando o Gideão falou: quem for covarde vai embora, dá uma olhada no resultado aí. Então voltaram do povo. Ah, meu Jesus, espera aí, calma aí, bispo. Quantos membros temos na missionária mesmo? 200. Eu estou preocupado. Essa estatística me assombra. Se eu falar: quem for covarde vai embora aqui, sem perder metade da igreja. Eu quero que você diga para quem está do teu lado: você pode se sentir abandonado às vezes, mas os únicos que ficarem realmente serão os que se importam. Sabe por quê? Porque você não vai ter nada para oferecer, e se mesmo assim eles ficarem, é porque te amam. Lembra da história de Noemi e Ruth? Noemi falou para Ruth: minha filha, volta, eu não tenho mais marido para te dar, já sou velhinha, e mesmo que eu pudesse gerar filhos, até esperar nascer um menino, crescer um menino, você já estaria velhinha. Ruth falou: não instes para que eu te deixe. Nem adianta, Noemi, eu não vou me afastar de você, minha sogra. Mas você não tem mais vínculo, seu marido morreu, meu filho morreu, mas o teu Deus é o meu Deus, Noemi. O teu povo é o meu povo. Aonde tu morrer, eu morrerei. O Espírito está dizendo nesta noite:
é que chega de sanguessugas, gente que só alimenta do seu prestígio. Às vezes você dá tanta importância a certas pessoas, mas a pessoa mais importante é você e não sabe disso. Andar com você os favorece. Andar com você é conveniente para eles. Hoje ele já é falecido, Aguinaldo Timóteo. Eu fui na Câmara dos Vereadores, na época que a cantora Noemi tinha seu mandato. Eu fui lá visitar a irmã, e aí veio um assessor do Aguinaldo e falou: ô pastor, ele frequentava a igreja, pastor Judácio. Irmão, você sabe, eu sou assessor, sabe de quem? Do Aguinaldo Timóteo. E eu confesso, irmãos, a minha geração, eu não era o tipo de música que me seduzia. Quem está entendendo? Porque tem muitas figuras públicas aí que é muito importante para quem valoriza o futebol, para quem valoriza, né, o beisebol. Então, se você encontrar um atleta, se você é amante do futebol, encontrar Cristiano Ronaldo, meu Deus, vai ser um encontro da vida. Mas Aguinaldo nada tinha a me dizer. Mas alguém disse: você não quer tirar uma foto com ele? Eu falei: não, pergunta se ele quer tirar uma foto comigo. Está chegando as eleições aí, vocês vão ver o que vai ter de político se convertendo, meu Jesus. Aliás, alguém já viu o Haddad e a Manuela em alguma igreja aí, assistindo as missas? Porque nas últimas eleições, Haddad e Manuela estavam num culto aí, recebendo a bênção do padre. Alguém viu por aí? Agora diz que até Ciro Gomes está dando glória a Deus e aleluia. Fala para o irmão do lado: não aceite aproveitadores. Deus vai colocar gente para somar. Tem gente que vai colocar a bênção na tua vida, não vai tirar não. Chega de ficar servindo os outros. Tem horas que a gente serve até com um sorriso, irmão. Às vezes até sorrir demais cansa. Você dá um sorriso hoje e a pessoa com cara de delegado que parece chupou limão. Você fica ali tentando ser gentil, urbano, né? Bom dia. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja: eu não vou deixar que a amargura de alguém me afete. Se a pessoa não tem razão para acreditar, eu tenho. Se não tem razão para estar aqui, eu tenho. Fique em casa. Aqui é para quem é corajoso, é para quem veio buscar a Deus. Aqui não tem ninguém que está dizendo que é invulnerável, que não pega do não. Todos nós assumimos que somos mortais, que podemos estar tão vulnerável como qualquer ser humano. Só que esse povo que está aqui acredita que tem um Deus no céu que cuida de nós. O salmista disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu já vou encerrar aqui, vai faltar tempo, mas deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive quando eu tinha os meus 16 para 17 anos de idade. Estudava, já estou concluindo. Eu tinha que passar, irmãos, numa viela muito escura para ir para a escola. Estudava aqui no Calixto e voltava às vezes quase meia-noite. A última aula, né, naquela época os professores se estendiam um pouco mais, quase meia-noite. E eu estava passando um dia numa rua, e eu sempre carregava a minha Bíblia na mochila, aqui nas costas. E eu estava passando perto de 2 miliantes, estava aquela fumaça. Estavam fumando tanta droga que parecia uma chaminé. Igreja, sabe quando você percebe que você vai ser abordado, mas é o único lugar que você tem que passar? Tinha certeza que eles iam me abordar. E aí eu peguei a minha mochila que tinha a Bíblia, abri o zíper, peguei a minha Bíblia, coloquei aqui no peito e estou passando. E um deles, dito e feito, opa, parou. E ele estava armado, eu vi um revólver prateado. E ele falou: que interessante, hein? Olha como que o diabo é. Ele falou: olha onde nós estamos, não tem uma alma viva. Ele e o colega, ele falou: só temos nós e você aqui. Se nós tirarmos a sua vida agora, não vai ter ninguém que vai te ver aqui, que vai te socorrer.
Eu percebi logo de cara que era o diabo falando na boca daquele rapaz. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes o ódio de alguns amigos ou inimigos não é deles, é daquele que te odeia. Quem não gosta de você é Satanás. Ele pode usar até a boca do teu filho para dizer isso. Pode usar até a boca do teu marido para falar: eu não gosto mais de você. Mas não é o marido que está falando não gosto, não amo. É o diabo na vida dele. E você tem que ter o discernimento de falar com o diabo e não com a carne. E foi o que eu fiz. Eu discerni que era Satanás. E eu comecei em oração, em espírito: Deus, a minha vida não está na mão dele. Ele disse que ele pode tirar, mas o Senhor disse que as ovelhas ninguém arrebata da tua mão, Deus. E ele pegou aquele revólver e começou a mexer, irmão, no tambor, mirando na minha cabeça. E eu fechei os meus olhos. E é como eu disse, quando Deus tem plano, Ele usa até alguém para te defender. Eles começaram a brigar entre eles, porque um falou: não, você não vai fazer isso, ele vai embora. Não, eu vou. E eles começaram a brigar entre eles. Diga para quem está do teu lado: tem alguém te defendendo. Você não sabe, mas Deus está usando alguém para sair em sua defesa. Eu sei que eles ficaram brigando tanto que aí, vai embora, some daqui. E eu comecei a andar com aquela sensação que levaria um tiro nas costas, mas não levei. Sabe por quê? Porque Jesus precisava do bispo Ventura nessa sexta-feira para abençoar você. Então diga para quem está do teu lado: Deus tem tanto plano e nem você sabe. Oh, aleluia. Segura um pouquinho. Esse fato aconteceu próximo à casa da irmã Luciene. Porque dias depois daquele episódio, eu estava passando pelo mesmo local, estava aquele monte de gente, aquela multidão, igreja. E eu vi que na calçada tinha a rua íngreme, né? E estava um corredor de sangue. E eu vi aquele corredor de sangue e eu vi que a multidão estava lá. Falei: alguma coisa aconteceu. Quando eu fui ver, o rapaz, ele estava todo atorfiado, era frio. Então ele levou tanto tiro que quebrou a maioria dos ossos. E eu olhei bem naquela fisionomia, e foi aquele moço que disse que a minha vida estava na mão dele. Ele morreu crivado de balas. Eu quero que você diga uma coisa muito séria para quem está do teu lado. Diga: você pode ser inofensivo, mas o teu Deus é um leão, o leão da tribo de Judá. Alguém pode até achar que você é indefeso, é inofensivo, mas quem tocar em você toca nas meninas dos olhos dele. Curva a sua cabeça, por favor. O departamento não precisa vir, não. Eu sei que nós estamos tendo outras experiências aqui, mas Deus vai usar vocês ainda mais. Eu quero que você levante a tua mão direita com a minha aqui agora. Diga: Senhor, não são só as mãos dos pastores que o Senhor usa para curar. Eu também acredito na cura. E a pessoa que estiver do meu lado, pela fé, vai ser curada e abençoada agora. Peça licença e pode colocar a mão no ombro de alguém, porque o Espírito Santo está dizendo que uma unção vai começar a passar aqui agora. Peça licença, peça licença. Oh Deus, olha aí, ó. Sabe o que Deus está dizendo? Depressão, crise de ansiedade, doença na coluna, no baço, na clavícula. Arabachai. Tem gente que entrou aqui hoje pensando em se matar amanhã, e Deus está dizendo: vai desistir, porque hoje eu cheguei na véspera para dizer que você é importante. Olha o milagre sendo agora repassado. Você que está me assistindo, olha o milagre chegando na tua casa agora. O mesmo Jesus está aí na tua direção. Receba o seu milagre. Receba o seu milagre. Em nome de Jesus.